agosto de 2015, um protesto pacífico contra o aumento das passagens em Belo Horizonte acaba em confusão, pancadaria e tiros de bala de borracha. Major Xavier, não sei o que, atirou a bomba para cima de nós. Os manifestantes acabaram encurralados em um hotel e o comandante da operação exigiu que todos apresentassem carteira de trabalho. Se alguém tiver carteira de trabalho aqui, eu vou liberar. Solta! 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 O professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos da PUC Minas, que já trabalhou para a PM, achou a ação militar um absurdo. Isso não está na lei, isso é da época da ditadura. Esse cara tinha que ter sido afastado da Polícia Militar, né? E não foi. Abuso de autoridade, despreparo, violação dos direitos humanos. A cada ano, novos flagrantes e denúncias jogam luz à discussão sobre o papel da polícia no país. Quando a gente vê a polícia agredindo pessoas no meio da rua, reprimindo manifestações públicas, que é um direito constitucional com violência, batendo sem necessidade, torturando, é essa polícia que a gente quer preservar? Essa cultura policial que faz da violência física um método de trabalho, eu diria até um instrumento de justiça com as próprias mãos, isso é aprendido na rua. É um conhecimento repassado dos policiais mais velhos para os policiais mais jovens. Não é um conhecimento da academia, não é um conhecimento típico da formação militar. Do militarismo, abstrai-se a farda como uma identidade visual para que toda a sociedade possa reconhecer. Ali está o meu guardador, o meu anjo da guarda. Então a farda, antes de mais nada, é uma forma ostensiva de falar, a Polícia Militar está ali. Então a farda, ela traz a segurança subjetiva. Apesar de especialistas em segurança pública não chegarem a um acordo sobre o assunto, o que não faltam são sugestões para mudanças nas polícias militares. Hoje tramitam no Congresso Nacional 7 propostas para mudar as atribuições das forças de segurança no país. O PL 430 de 2009 prevê a unificação das polícias civil e militar. Já a PEC 51 de 2013 é mais polêmica e trata da desmilitarização da polícia militar. Mas, alto lá, isto não significa que a PM vai perder a farda e a arma. A proposta prevê a desvinculação da PM às Forças Armadas. A Polícia Militar deixaria de ser, na prática, uma força auxiliar do Exército. Hoje, se o país entrar em guerra, os PMs vão lutar ao lado do Exército. Isso não aconteceria mais. A proposta define ainda a polícia como uma instituição de natureza civil com o propósito de proteger os direitos dos cidadãos e de preservar a ordem pública com o uso comedido e proporcional da força. O projeto em tramitação no Senado também dá aos estados e municípios o direito de criar suas polícias e atribui à União competência para estabelecer diretrizes gerais para a área de segurança pública. Deixar de ser força de reserva do Exército significa que a Polícia Militar ela já vai não ser mais regida pelo Código Penal Militar e nem mais pelo Código de Processo Penal Militar. Ela passa a ser regida pela legislação penal comum de qualquer cidadão brasileiro das próprias polícias civis. Essa é, na verdade, a principal consequência de desmilitarização. Ou seja, na prática, muita pouca mudança. Eu diria que é irrelevante. O sociólogo Luiz Eduardo Soares, ex-secretário nacional de Segurança Pública, foi consultor do senador Lindbergh Farias na construção do projeto. Ele propõe maior autonomia ao policial que atuaria como gestor de segurança pública e não mais como um militar que apenas cumpre ordens. O que significa ser o gestor local da segurança pública? Significa assumir as seguintes funções: analisar o que ocorre, elaborar um diagnóstico sobre os problemas, identificar suas prioridades e fazê-lo ouvindo a comunidade, interagindo com a comunidade, em diálogo com ela, sem, entretanto, subordinar-se à sua orientação, quando essa orientação vier marcada por bias, por um viés de classe, de cor ou qualquer outro
que traia os marcos legais e os direitos humanos. O texto prevê ainda que o treinamento e as obrigações do policial se dariam sob uma lógica profissional e não militar. Esses casos graves de violência, de abuso de poder, que são recorrentes na história brasileira, são muito mais decorrentes de uma cultura policial que está impregnando a atividade profissional, né, dos policiais. E eu diria que isso vale também para os policiais civis. Isso vale também para os agentes penitenciários, isso vale para algumas guardas municipais Brasil afora. É uma certa forma de conceber o trabalho e definir a violência física como um método de trabalho, como um método eficiente de lidar com o crime, como um método eficiente de punir o criminoso. A violência policial no Brasil, o abuso de poder, está muito mais relacionado a isso. Isso independe, esse fator que eu estou chamando de cultura policial, independe do militarismo. Eu trabalhei 5 anos na Polícia Militar, né? Eu criei o curso de Direitos Humanos aqui na Polícia Militar de Minas Gerais, isso foi em 1987, já tem muito tempo. A gente vê na vida diária como que há um desrespeito constante aos direitos humanos, aos direitos fundamentais dos policiais dentro do quartel. Então, se no quartel é humilhado, ele é repreendido, sem direito de defesa, ele é tratado com grito, com repressão, com humilhação, quando ele sai na rua, ele vai repetir isso. É óbvio, essa violência é permanente dentro da estrutura de um quartel, dentro da lógica de quartelização. E mais, a Polícia Militar, os militares são treinados historicamente, aí está na raiz da formação dessa polícia, eles são treinados historicamente para combater o inimigo. E o povo não é inimigo, a polícia deve proteger e o exército combater o inimigo. Então o exército ele vai atuar em guerra, os militares atuarão em guerra e a polícia vai proteger. O major discorda. Para o chefe da comunicação da Polícia Militar, as críticas à atuação da PM são ideológicas. É uma herança negativa de um período histórico que já devia ter ficado no passado e ainda não ficou. Então está mais no idealismo de algumas pessoas que ainda não conseguiram respirar 2015, não conseguiram respirar Estado Democrático de Direito, mas o principal, que desconhece completamente a atividade policial e se arvoram a falar daquilo que simplesmente não conhece. Uma polícia militar forte, hierarquizada, comprometida e responsável é o bom para a sociedade. O que nós queremos preservar? Olha, é óbvio que a gente tem que preservar as coisas que estão funcionando, as coisas boas que a gente construiu, né? E alterar, mudar aquilo que não está funcionando. Né? E eu pergunto ao cidadão, a nossa polícia, seja civil ou militar, a nossa polícia funciona? Amanhã, na segunda reportagem da série, um projeto propõe regras mais rígidas na apuração de mortes ocorridas durante ações policiais. A mudança poderia evitar abusos cometidos por agentes do Estado, em especial durante abordagens em favelas e periferias.